Quero falar com vocês hoje sobre disjuntores, tá? Eu acho que não vai dar tempo da gente abordar no aspecto de dimensionamento, mas eu quero falar sobre a questão de disjuntores tipo NEMA, tipo DIN, a gente entender disjuntores monopolares, bipolares, quais são as características que a gente tem de fabricação de um disjuntor que a gente deve respeitar. Então eu achei que um detalhe interessante na internet, eu vou compartilhar a tela com vocês, que eu acho que vai ser interessante. E nesse compartilhamento aqui, vocês podem estar abordando a qualquer momento, vocês podem me interromper aqui, tá? Disjuntores. Os disjuntores, eles têm o principal objetivo em fazer proteção contra curto-circuito e sobrecarga, tá? Então, os disjuntores, eles têm um nome que a gente chama de disjuntores termomagnéticos, tá? O térmico está relacionado à temperatura e o magnético está relacionado aos circuitos, né? O magnético está relacionado ao curto-circuito. Então, se nós imaginarmos a função do disjuntor, ele não é responsável para a proteção do equipamento. Exemplo, se eu tenho um ventilador de 300 watts ligado a um circuito de 127, eu vou ter uma corrente de 1 ampere. 1,5, 127, 300, 2 amperes e 2,8 amperes. Se nós olharmos na norma a respeito de dimensionamento de condutores elétricos, um cabo que suporta 2,8 poderia ser um cabo de 0,75 milímetros, 0,5 milímetros. E a gente sabe que a própria NBR 5410 orienta a gente a utilizar um cabo de 2,5 para circuito de tomada. Então, um cabo de 2,5 já vai suportar aí 25 amperes, 24, 25 amperes, dependendo do método que ele for instalado. Então, a partir desse ponto, observe, um aparelho demanda 2,8 amperes. O cabo, ele suporta 24 amperes. Eu consigo nem achar no mercado, né, disjuntores com a capacidade nominal de fazer essa proteção do ventilador, né, para ele, caso uma corrente superior de 3 amperes, né, passe por ele, venha desligar o circuito automaticamente. Eu vou fazer a proteção de quem? Dos cabos. Então, disjuntor, ele faz proteção dos condutores elétricos. Ele não faz a proteção do equipamento, tá? Do equipamento. Existe um disjuntor que nós vamos ver lá na frente, que é o disjuntor motor. Ele a gente consegue ter essas três funções, que é a função de curto termomagnético, e eu consigo ajustar o relé, tá? Um relé para questão de proteção do motor, do equipamento. Mas os disjuntores que a gente ocupa, né, comumente na instalação elétrica, ele é termomagnético, simplesmente para a proteção dos condutores elétricos. Então a gente tem dois disjuntores, conforme vocês mostram aqui. A gente tem um disjuntor branco, né, que é a capa, né, de isolamento dele aqui branca, que é da fabricante STEC, e a gente tem o disjuntor escuro, que a gente chama de disjuntor NEMA. Então, disjuntor DIN e disjuntor NEMA. O nome DIN, tá? Ele especifica a facilidade que ele tem de fixação em trilho. É uma norma, tá? Desculpe, é uma norma alemã, e NEMA é uma norma americana. Então, o tipo DIN, ele é fabricado conforme essa norma alemã, e o NEMA conforme a norma americana. Só que o DIN, ele pode ser fixado no que a gente chama de trilhos DIN, tá? Quem não conhece os trilhos DIN, eu vou abrir minha internet aqui, ó. Com a distribuição que a gente está montando no laboratório, tinha. Isso aí.
Então, o trilho DIN é isso aqui, olha, para a gente colocar os disjuntores. O NEMA, a gente não consegue fazer essa fixação, tá? Através de trilho DIN. Então, uma das características dos disjuntores, né, do NEMA pelo DIN, é justamente isso, a facilidade que a gente vai ter de fixação. Vocês vão observar também, né, só no aspecto físico do componente elétrico, o trilho DIN, o disjuntor DIN, ele é menos robusto, ele preenche menos espaço dentro do quadro de distribuição, o que não acontece com o disjuntor NEMA. Alguém sabe ou conhece o porquê qual que é as diferenças que tem entre um disjuntor DIN e um disjuntor NEMA? Já ouviu falar? Eu sei que trabalha com material elétrico, Sérgio. Alguém já chegou a questionar você sobre um e outro? Eu sei que o pessoal gosta de falar que esse aqui é melhor. O que acontece? Você fala qual que é melhor? O NEMA, alguns pessoal mais antigo, o pessoal antigo acha que esse rapaz aqui, o NEMA, né, ele vai te proteger melhor. Não, porque esse Nemo não tem como disparo, não. Ele não. Tanto é que você não vê mais, quase não vê desse negócio se juntou mais, não. Exatamente. Ele já tá saindo do mercado, é que negócio. Se ele chegar a esquentar, ele não vai desarmar. Ele tem curva de disparo, não tem nada. Isso aí. A tecla dele, ela é mais pesada que a do outro. Gostei desse tecla. Esse tecla é muito macio. A tecla dele, você consegue mover mais fácil. Esse aqui tem muita pressão. Isso. Esse parafuso dele aí, ó, ele é mais. Ele fica muito mais amorfo, você pode encostar nele. O outro é mais fechado. Ele tem tipo um desbaste na ponta do desbaste lá que ele fica mais escondido. Isso aí. Ele tem tanta proteção. Ele é ruim de fixar. E aquele esquema, como ele tem curva de disparo, chegar uma bolha de uma corrente massa, ele não vai desarmar. Isso. Pode correr dano, fechar um pulo, alguma coisa assim, né? Isso aí. Muito bem. Você tá conhecendo o que você está vendendo. Conheci hoje. Olha só, pessoal, o que o Sérgio comentou é o seguinte, olha, quando ele fala tecla é alavanca, tá? É nítido, você deve ter disjuntor tipo NEMA lá no padrão de entrada. A maioria dos padrões ainda de entrada vem com disjuntor NEMA. Você vai observar que o disjuntor com a mesma corrente nominal do DIN e NEMA, a alavanca dele é muito mais pesada, tá? Muito mais pesada a alavanca de manobra dele. Então, as características construtivas do NEMA, né, ele provoca, como o Sérgio comentou, ele não tem uma curva de atuação, então com isso não existe uma proteção significativa e com qualidade e eficiência no seu circuito comparado com os da linha DIN, tá? Com os da norma DIN. Vão ler esses trechos aqui que eu achei bem interessante. Disjuntores são dispositivos que funcionam como interruptores automáticos, que desarmam quando a corrente elétrica fornecida ultrapassa a carga suportada pelos fios e cabos que compõem as instalações da residência. Podem ser armados novamente após o problema, ao contrário dos fusíveis. Então, a NBR 5410, né, e a própria NR10, ela fala que os circuitos elétricos devem ser compostos por dispositivos automáticos de seccionamento em caso de curto-circuito, sobrecarga e fuga de corrente. Então, quando a gente fala curto-circuito e sobrecarga, o dispositivo automático que a gente tem para colocar nos quadros para fazer essa proteção são os disjuntores. Automaticamente ele vai perceber que a sua instalação elétrica não está dentro dos padrões de projeto, né, de especificação de projeto, e o DR com relação ao choque elétrico, a fuga de corrente elétrica, que nós até comentamos sobre ele aqui na aula. Qual que é a vantagem dos, né, aquele cita ao contrário dos fusíveis? O que acontece com os fusíveis? Então, se você lembrar dos fusíveis lá que faz a proteção do seu carro, por exemplo, se você queima um fusível, o que você tem que fazer? Você tem que substituir por um outro. E antigamente as instalações elétricas residenciais geralmente era protegida por aqueles fusíveis cartucho. Tinha uns fusíveis tipo cartucho. Vamos consultar o Google aqui, ó. Fusíveis cartucho, só para vocês verem
as ilustrações. Cartucho. Tá vendo? Era esses fusíveis aqui, olha, tinha umas chaves seccionadoras. Eu cheguei a encontrar, tá? Esse tipo de instalação, ainda eu vi. Eu vou até amanhã ver se eu acho o local que eu inspecionei que tinha essa seccionadora com esses fusíveis cartuchos. Então o que acontece? Esses tipos de fusíveis, né, quando você rompe, você tem que ter disponível aí em casa ou na edificação esse tipo de fusível para poder fazer a substituição. E geralmente as pessoas não têm. Então o pessoal coloca arame, coloca um pedaço de um prego para poder continuar a condutividade do circuito e vários aparatos, né, e erros, né, que se pode se fazer quando você aplica fusíveis na proteção de uma instalação. Então isso hoje não existe, tá? Falando para circuitos residenciais, né, e prediais, não se existe a gente utilizar fusíveis. No contexto de comandos elétricos, de instalações elétricas industriais, esses fusíveis ainda são aplicados, e a gente tem os fusíveis de AZET, NEMA, que a gente vai estudar lá na frente, aí sim. Né? E os fusíveis aí que vocês verem de vidro, né, que são os ultra rápidos, geralmente para proteção de dispositivos semicondutores, né, de eletrônico, também é utilizado. Mas instalações elétricas industriais e prediais, residenciais e prediais, a gente não utiliza. Mas esse fusível cartucho é fabricado ainda. É fabricado. Ele usa muito em multímetro. Isso aí, dele é fabricado. Mas A Busman, a Siemens tem isso, sim. A Busman, a Siemens tem outros aí que fabricam esse fusível ainda. Sim. Não, ele é fabricado e ele é utilizado. Mas eu digo para instalações elétricas residenciais e prediais, ele não deve ser usado, entendeu? Sim. Uhum. Nesse aspecto. O excesso de carga, tanto que eu vi o preço dele ali, é R$70, tá? Ele é caro. Um cartucho desse aí, R$70. É com É 10. carinho. Cartucho com 60. Vou botar aqui. Então, o excesso de carga pode sobrecarregar os fios e elevar sua temperatura. Então, sobrecarga, a gente está falando de efeito de temperatura, correndo o risco de queimar aparelhos conectados à rede e gerar curto-circuito ou até mesmo incêndio. Ao instalar um disjuntor dentro do quadro de distribuição, torna-se possível monitorar o funcionamento da energia e interrompê-lo automaticamente sempre que o sistema for sobrecarregado. Os disjuntores também podem ser desligados manualmente em situações em que há necessidade de manutenção da rede, pois a fiação não pode ser e está reenergizada para evitar choques das pessoas que realizam o reparo da instalação ou equipamento. Então, os disjuntores a gente tem a facilidade, né, de manobrar a alavanca. Então, isso proporciona a gente atender com maior flexibilidade as questões de NR10. Né? Se eu quero fazer uma manutenção no circuito, eu vou desligar esse disjuntor e vou inserir um cadeado de bloqueio. Então a gente consegue ter uma facilidade melhor para atender esses requisitos da norma. Em um projeto elétrico, a fiação é determinada, né, os cabos elétricos são determinados de acordo com as exigências de demandas da residência, sendo a potência do disjuntor determinada a partir do restante das instalações. O disjuntor deve estar de acordo com a carga suportada pelos fios. Então, quando a gente fala aqui, olha, sendo a potência do disjuntor, eu acho mais interessante sendo a corrente do disjuntor, tá? Então, a corrente nossa do disjuntor, ela é determinada a partir do quê? Dos cabos elétricos, que nós dimensionamos anteriormente, tá? E o valor da corrente nominal do circuito. Então, são dois parâmetros que a gente observa para dimensionar um disjuntor. A corrente nominal que o cabo suporta e a corrente de projeto, tá? A corrente de projeto não, a corrente corrigida, a corrente IC, após fator de temperatura e após fator de agrupamento. Então a gente faz essas duas análises. Que na aula de amanhã a gente vai explicar esse dimensionamento. Em casos em que o disjuntor desarma com frequência, a solução mais comum é aumentar a potência do disjuntor.
o que apresenta sério risco da rede elétrica. Então, muitas vezes as pessoas estão com problema de desarme em casa, a primeira coisa que eles pensam é em que substituir o disjuntor, né? Sempre substituir o disjuntor. Então, se eu tenho um disjuntor que alimenta meu chuveiro de 30 amperes e ele está desarmando, a primeira coisa que eu penso, olha, vamos comprar um de 40 que vai parar de desarmar. Só que o disjuntor é um elemento que está evitando com que os seus cabos aqueçam a ponto da sua instalação pegar fogo, né? de se incendiar. Então, O cara tem um cabo da bitola maior, né? exatamente. Então, sempre tem que fazer essa análise, trocar o disjuntor e verificar a seção nominal do condutor elétrico. Se não tiver compatibilidade, né, de corrente nominal do cabo com a do disjuntor, você vai ter que trocar os dois, tanto o cabo como o disjuntor, tá? Tem que trocar os dois, tanto o condutor elétrico como o disjuntor. Então, a simples troca dos disjuntores sem análise e possível troca de toda a fiação pode gerar sobrecargas e riscos à residência e empresa. Então, é uma postura errada de se substituir imediatamente o disjuntor sem fazer a análise do condutor elétrico e da corrente do equipamento. Então, a gente nunca faz isso sem fazer essas três ponderações, que é, Professor, sim, e tem algum, como é que fala? Algum equipamento que eu consigo identificar onde que está com problema na minha fiação? então, você tem vários equipamentos que você consegue verificar, tá? Por exemplo, a NBR 5410, ela exige os ensaios de continuidade e de resistência de isolamento. Agora, com relação a dimensionamento de condutor, não. Não existe um equipamento que vai fazer assim, olha, eu vou detectar que está tendo, tem uma falha no dimensionamento. Porque o dimensionamento parte de nós, seres humanos, tá? Você pode até estar utilizando um software, igual eu fiquei de mandar para vocês e não mandei, ou fazendo o próprio rascunho à mão. Quem vai determinar esse valor de corrente, o dimensionamento disso tudo, somos nós, seres humanos. Não existe um equipamento que vai detectar se o seu condutor elétrico vai estar mal dimensionado ou não. Quem vai te denunciar vai ser o disjuntor. Se você partir pelas características de que dimensionar o disjuntor correto de acordo com o cabo que foi especificado e você inserir um equipamento com potência maior, esse disjuntor vai desarmar. Então, é o sinal de que algo está errado. Isso é um sinal de algo que está errado. Agora, se eu tiver, por exemplo, problema de isolação de cabo, quando eu falo isolação de cabo, é aquela capa protetora não tiver com isolamento correto. Às vezes sofreu um corte, na hora de lançar o cabo as pessoas ficaram pisando em cima do cabeamento. Então a gente tem alguns ensaios que a gente pode detectar esse tipo de isolamento. A gente tem ensaios que pode detectar a continuidade desse cabo, se ele não está rompido ou não. A gente tem ensaios para verificar a fuga de corrente, mas o dimensionamento a gente não tem como. O dimensionamento, ou você verifica o projeto, né, todo o projeto antes de executar, ou você vai perceber isso quando essa casa começar a entrar em funcionamento. Entendeu, Vitor? Entendi, professor, entendi. É o Vitor, né? Isso. Beleza. Atualmente existem dois disjuntores de baixa tensão, que são mais comuns, o DIN e NEM. Mas qual o mais indicado para a instalação de um quadro de energia? Então a gente tem os disjuntores, né, de padrão NEMA, que são os pretos, são rígidos e principalmente térmicos, desarmando apenas quando há uma carga muito alta, o que pode permitir sobrecarga em alguns equipamentos. Já o de padrão DIN, brancos, são além de térmicos, são magnéticos, desarmando com maior velocidade e precisão. Então, nesse parágrafo aqui, olha, o que o Sérgio explica muito o que o Sérgio comentou. Os disjuntores padrão NEMA, eles não têm uma sensibilidade, eles não têm curva de disparo, tá? Eles não existe curva de disparo. O que é essa curva de disparo? Deixa eu ver se eu abro essa apresentação aqui, se ela tem.
Esse aqui não. Olha, a curva de disparo é isso aqui, tá? É esse gráfico aqui. Todo disjuntor ele tem uma curva de disparo, que são os tempos de atuação dele. O NEMA ele não apresenta essa curva. Nós vamos ver o que é o B, o C e o D, tá? Mas a princípio, olha, uma curva de disparo de disjuntor está relacionado em segundos aqui, olha, o tempo de disparo e com o valor da sua corrente nominal. Então vocês vão observar que, olha, o tipo B ele dispara mais rápido que o de tipo C e que o B dispara mais rápido que o tipo D, né? O D é o mais lento no disparo se a gente for comparar com relação ao tempo, tá? Mas a gente vai chegar a fazer essa análise. Vamos voltar aqui na apresentação. Então o NEMA ele não possui essa curva de disparo. Esses são os disjuntores em que, para sofrer um desarme, você vai ter que ter um aquecimento muito elevado e muitas vezes os seus cabos vão ser danificados, tá? Seu cabo vai ser danificado, o seu circuito vai ser danificado e eles não vão desarmar. Então, disjuntor tipo NEMA, quando a gente encontra em instalações, eu hoje coloco em não conformidade com a norma. Se eu vejo uma instalação elétrica, né? Eu cheguei até a mandar, quando a gente estava estudando alocação de quadros de distribuição, eu mandei para vocês um vídeo onde eu comento vários quadros de distribuição, que são fotos, e todos aqueles que é disjuntor NEMA é substituição, tá? É revitalização dos quadros de distribuição por disjuntores DIN dimensionados conforme a demanda da edificação. Então os NEMAs eles não têm essa característica de desarme através de curva. E já os DIN eles já possuem isso, e com isso eles têm maior sensibilidade. Então aqui olha, eles têm velocidade e precisão. Então NEMA, os disjuntores NEMA são os de cor preta, de carcaça, de barquelite e estrutura rígida. Possui capacidade de interrupção de curto-circuito, porém depende de uma grande corrente de curto-circuito para desarmar. Ao contrário dos disjuntores DIN, esses disjuntores possuem apenas um mecanismo bimetal com uma peça metálica no seu interior que parece com a sobrecarga de desarme do disjuntor, cortando a corrente fornecida de circuito. Então eu tenho um mecanismo bimetálico aonde eu consigo ter uma precisão maior no desarme relacionada por sobrecarga e pelo curto-circuito. Por depender do aquecimento da peça de metal, esse disjuntor permite uma corrente muito alta. Olha, por depender do aquecimento da peça de metal, que é justamente essa peça bimetálica. Quando vocês estão passando roupa, quem tem o hábito de passar roupa, vocês vão observar que o ferro de passar roupa, ele dá uns estalos. Ele não fica o tempo todo ligado. No momento que ele atinge uma determinada temperatura, ele desenergiza o ferro. Aí quando ele abaixa aquela temperatura que você pré-estabeleceu no ajuste do ferro de passar roupa, ele rearma de novo. O princípio da proteção do disjuntor NEMA é o mesmo desse do ferro, tá? É o mesmo do ferro. Então vocês vão observar que eu preciso de uma dilatação, ou seja, um aquecimento de um material bimetálico. Então se vocês imaginarem, eu vou ter duas lâminas, né, de metais diferentes, com coeficiente de dilatação diferente. Então ele vai gerar uma curva, né? Ele vai flambar no momento que ele tiver essa dilatação. Aí com isso eu vou usar essa deformação mecânica que acontece nessa lâmina bimetálica para desarmar meu disjuntor, para desarmar o disjuntor NEMA. Por isso que ele se torna um pouco menos eficiente que o DIN. Ele vai desligar quando a corrente passar do seu limite determinado. Agora, o DIN, este tipo de disjuntor, se mostra mais eficiente e rápido, pois além do sistema bimetálico, possui dispositivo magnético bobinado em seu interior, que desarma ao perceber a corrente. Pode aumentar de forma brusca. Então, quando a gente observa que o disjuntor DIN, quando ele observa que a corrente se eleva de forma brusca, ele desarma, tá? Ele desarma. Então, ele tem uma sensibilidade bem maior que o disjuntor NEMA.
Ao contrário do disjuntor de padrão NEMA, o disjuntor DIN não desarma apenas quando a corrente ultrapassa o seu limite, mas quando percebe que a corrente subiu de uma hora para outra, e desarma antes de ocorrer a sobrecarga e danificar os condutores. Possui, portanto, uma capacidade de interrupção maior que o padrão NEMA, sendo mais sensível e rápido. Possui disparo independente com dois tipos de atuação, que é o contra-curto-circuito, que é a bobina, e o bimetário, atuando independente um do outro. Além disso, possui ranhuras, permitindo melhor fixação dos cabos e os contatos revestidos de prata, com maior resistência elétrica de aquecimento. Segurança, no aspecto de segurança. O disjuntor é um protetor de toda a rede elétrica da residência, permitindo o fluxo normal da corrente sem interrupção, garantindo segurança das instalações e dos usuários. Um funcionamento de segurança deve ser escolhido da melhor maneira, respeitando o projeto elétrico e sendo eficiente e rápido. Levando em conta as especificações mais comuns, o padrão DIN se mostra mais preciso e seguro, mantendo toda a rede protegida. Consulte tela. Então, pessoal, quem tem em casa disjuntor NEMA? Quem tem em casa disjuntores NEMA? Tem, Vitor? Ixi, professor, não sei não, eu acho que o meu é o desse outro aí, ó. Esse DIN aí. Tá, depois dá uma abertura aí no quadro de distribuição. Vou olhar. Tem escrito, professor? Você vai ver a característica, né? Se ele não for se ele não for esse aqui, olha. Se não for esse, vai ser esse cara aqui. Esse aqui é o DIN. Esse aqui é o Vou NEMA. olhar aqui agora. Olha aí pra nós aí. Tá fácil, olha aí. Manda até foto. Manda até foto do seu quadro de distribuição aí pra nós. Olha. Pera aí. Pra gente poder ver as não conformidades Ai, que tem aí. professor, o meu é outro, ó. Vou mostrar aí. Manda a foto aí, manda a foto no WhatsApp aí que eu coloco aqui na tela. Vou mandar. Professor, mandei lá no WhatsApp lá. Mandou. O seu é o NEMA. Seu disjuntor é o NEMA. Tá vendo? Pode. É o NEMA, assim. Porque essa casa aqui que eu moro, ela era da minha avó, sabe? Ela é mais antiga mesmo. Entendi. Beleza, você pode pegar até o quadro de distribuição, é diferente. Tá vendo? Ele é de aço. Ele é mais antigo. É. Tem uma portinha menor, tem uns negócios. Ele é bem mais antigo. Isso aqui, padrão década de 90, 80, 90, isso aqui, ó, padrão de instalação. É mais ou menos isso mesmo, porque a casa foi construída em 90 e poucos. Isso aí. Você vê que ele é bem mais, aquele negócio bem mais antigo, né, cara? Aí, Vitor, quando você for reformar a casa aí, você reforma esse quadro, coloca os disjuntores aí, tipo DIN. Deixa comigo, professor. Vou trocar esse quadro de distribuição também, que esse aí é muito antigo, vou botar um mais novo, né? Isso. Então fechou. Fechou? Eu vou comprar tudo lá com você, Sérgio. É isso aí, mano. Aí você aprendeu com ele, né? Muito bom. Quero ver se eu abro uma imagem aqui só pra gente entender, que é a imagem maior. Pessoal, os disjuntores, tá? O disjuntor DIN. A minha internet tá ruim hoje. Ô, Gisley, Oi? e esse NEMA aí não tem dele bipolar, tripolar não, né? Tem sim. Tem dele com 2, 6 teclas? Tem ele bipolar, tem tripolar. Tem tempo que eu não vejo disso aqui, cara. Eu costumo ver só com uma alavanca só. Não, Eu vejo desse maior. Ele tem. Pessoal, eu tô querendo abrir aqui uma foto maior
desses disjuntores aqui, mas não tá ampliando a imagem. Aproxima a tela. Vou dar um zoom aqui. Dá um Ctrl mais aí. Vou dar um Ctrl mais aqui pra gente poder aumentar isso aqui pra ver se a gente consegue visualizar. Tem na taxa de não? Mas Aí. dá pra ver. Deu, agora deu. Pessoal, a gente tem. Agora foi muito aqui. A gente tem os disjuntores, tá? Os disjuntores, eles são monopolares, bipolares e tripolares, tá? Vou ver aqui a imagem aqui, disjuntores aqui, ó. Disjuntores DIN. Acho que nessa apresentação aqui eu tenho. Aqui. Então, olha só, os disjuntores monopolares. Então, os disjuntores monopolares, aqui é tudo DR, né? DR. Caixa moldada, olha só, passei vergonha aqui, não tem. Esse aqui tá. Olha só, pessoal, disjuntor monopolar é aquele que a gente só tem, né, que são esses aqui, olha, a gente só tem condições de passar uma única fase, tá? Então você vai observar que eu tenho apenas um parafuso aqui, outro parafuso aqui, são disjuntores monopolares. Os disjuntores... Então, no caso aí, seria monopolar, teria como colocar um circuito só dentro dessa fase aí. Na verdade, olha só, você tem condições de colocar apenas um condutor elétrico passando por ele, porque o disjuntor já está limitando que é um circuito, tá? Entendi, certo. Ok? Por exemplo, aqui, olha, você está vendo quantos parafusos? Ó, 1, 2, 3. Então esse disjuntor, ele é tripolar. Tem entrada para 3 casos. Só vai entrar 3 cabos aqui. Só que eu não estou falando que vai entrar 3 circuitos, não. Vai entrar 3 condutores fásicos que está alimentando um circuito trifásico. Beleza? E a gente tem os bipolar, olha, que é 2 polos só. 2 parafusos. Então, imagina só, vamos falar de residencial 127, tá? Então, se eu quero fazer 127, eu preciso de fase neutro. Então, eu vou usar quem? Um circuito monofásico. A fase vai passar pelo disjuntor e o neutro passa por fora, está lá no meu barramento de neutro. Se eu for ligar um chuveiro 220, eu vou usar o quê? Um disjuntor bipolar, porque as duas fases vão me dar 220 volts. Então eu uso bipolar. E se eu tiver um circuito trifásico, né, que são as 3 fases 127, eu vou usar um disjuntor tripolar. É interessante, tá, que o pessoal costuma, às vezes, eu tenho, por exemplo, um circuito bipolar, 2 fases, e eu tenho 2 disjuntores monopolar, o pessoal costuma colocar uma fase passando no outro, a outra, e quando chega aqui na alavanca, eles colocam um clipe, ou um parafuso, ou um prego, para as alavancas movimentarem juntas. Só que a NBR 5410 ela é bem clara com relação a isso. O dispositivo de seccionamento automático, ele tem que instantaneamente desligar os 2 condutores. Então a gente não pode ficar utilizando disjuntores monopolares, tá, para circuitos bifásicos. Então, se o meu chuveiro é 220, eu não posso usar 2 disjuntores monopolares. Eu tenho que usar um disjuntor bipolar. Se meu circuito é trifásico, eu vou usar um disjuntor tripolar. Eu não vou usar 3 disjuntores monopolares, ok? Porque se fosse assim, a gente, né, se a gente fosse olhar pela lógica, não precisaria de fabricar disjuntor tripolar, poderia ser tudo monopolar. Eu vinha lá e colocava 3 e resolvia o problema, só fabricava mono. Então eu tenho a diferença entre bi, tri e monopolar. Espero que tenha ficado claro isso daí. Com relação
as características, né, que a gente encontra dos fusíveis, ó, dos disjuntores. Vamos ver se eu acho aqui um disjuntor aqui. Produtos. Esse disjuntor é stack, né? Fabricado aí na escola. Disjuntores stack, né? Fabricado aí na escola aí. Só falta o K. Só faltou o K. Gente, tem que brincar um pouco, né? Já tá sofrido, imagina se a gente não brinca, né? Vamos brincar um pouco. Tá puxado. Então, tem três características que é interessante a gente observar nos disjuntores, tá? Que é a capacidade de corrente de curto-circuito, a corrente nominal e o valor de tensão. E o valor da tensão. E a curva, né, de disparo. E a curva de disparo. Então, vocês vão observar aqui, olha, esse disjuntor aqui, ó, o mini disjuntor, curva C, tá? 10 kA. Essa capacidade dele aqui, olha, é 10 kA, tá? De curto-circuito. Aqui tem SDA, um polo, tá vendo, olha? Esse 1000 ampere aqui, ó, é a norma aqueles 10 kA lá de curto-circuito. E a corrente nominal dele, é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui não está mostrando esse catálogo aqui. Tem os disjuntores, eles vêm, eu não sei por que está aparecendo SDA aqui, ô Sérgio? Você sabe? SDA. É tipo uma referência da SDA que isso aí. É, que geralmente vem a curva do... SDA lá, SDA, é tipo o negócio da curva. Volta onde que você voltou aquela página lá. Tá mexendo lá. SDA, e caramba, corta lá. SDA, é o item, né? C6, é o item. C10, é o item da stack, que é tipo uma referência que ela tem. Isso. Não tem nada a ver, tá? É uma referência da stack mesmo. Então vem cá. Então não é isso que eu quero mostrar pra vocês não. Deixa eu achar um outro aqui. Tenta achar no tachite da stack, quando juntou que ele te mostra. Soprano. Vou colocar um soprano aqui, não é muito bom não, mas acho que ele vai mostrar o que eu tô querendo. Mini disjuntores. Aí, ó. Aqui, ó. Você não tinha... o tripolar mesmo aqui, o bi e o mono. Tá vendo? É isso mesmo. Tinha tempo no vídeo desse aí, cara. Eu só via monopolar. Tá lá. A diferença é que ele mantém uma alavanca só, né? Os outros da DIN. Isso. Aí tem essa diferença, só mantém as etapas dos 3 parafusos, mas a tecla é uma só, a alavanca. Isso aí. Pessoal, isso que eu quero mostrar para vocês, olha. C32, tá? O que significa esse C32? Todos os disjuntores da norma DIN, ele aparece com essa descrição aqui, ó. O C, pessoal, é a curva de atuação e 32 é a corrente nominal que ele suporta, tá? Aqui, olha, é o nível de tensão que eu estou utilizando, 240 a 415 volts. Então, eu posso ligar nesse disjuntor uma tensão de 240 a 415 volts alternada. Isso quer dizer que essa capa branca dele, tá? Essa isolação branca suporta até 415 volts. Se eu ligar 480 volts aqui, essa isolação aqui já não vai nos permitir segurança, tá? Outro detalhe, IP20. Então, esse invólucro branco, ele só suporta poeiras, tá? E ele não suporta umidade, respingos de água, ele é zero, ele não tem isolação nenhuma com relação à umidade.
Então a gente vê muitas vezes em alguns locais que o pessoal coloca os disjuntores funcionando como interruptor em área aberta, amarrado em cerca, pendurado em muro, e eles não são para isso, tá? Eles não têm características de proteção para a área úmida. Tanto que o quadro de distribuição ele tem que ficar o quê? O disjuntor tem que ficar o quê? Dentro de um quadro de distribuição. Então a gente não faz, ele não é feito para ficar em acesso, né, a pessoas não autorizadas. Então aqui a gente tem o bipolar. Novamente as características, olha, C32, desenho aqui de simbologia de 2 amperes, de bipolar, e a gente tem o tripolar. Ou seja, vocês vendem muito esse soprano? Vocês trabalham com ele? Você conhecia essa marca? Conheço, ela é mais fraca, né, cara? É uma marca inferior. É, não é? Geralmente é Siemens, WEG, Schneider. E aquela é Atom? Aí também é boa. Eaton, né, que você fala, né? Eaton. Aí tá boa. Essa soprano sai muito pouco. Eu tinha muito material de soprano no estoque da LSP, eu mandei isso tudo embora. O pessoal geralmente opta por isso aí, pela Stack, Schneider, a WEG, a Telecmanic, no caso a Schneider também. É assim, é isso mesmo. A CE, negócio. Esse soprano é muito demanda. Ele é muito inferior, o pessoal reclama muito dele. Eu não... Você pode ver que a estrutura física dele é mais fraca. Ela é mais fraca. Mais fraca, mais inferior. A gente especifiquei um painel para inserir numa edificação aqui. É um painel foram 35 disjuntores, 35 circuitos. Um disjuntor de entrada, caixa moldada, barramento. Deu diferença de R$ 2.500 do Iaton, do quadro montado com disjuntores da Iaton, com da Soprano. A Soprano foi mais barato ou mais caro? Mais barato. É barato. É que eu falei, né? Ele é uma marca mais inferior. Por ela ser mais inferior tem um preço menor, mas é uma coisa que não vai te ter tanta garantia, né? Ele pode mais pra frente ter tanta qualidade, ter tanta durabilidade. Você colocou um T da Siemens, uma coisa da VEG, você vai esquecer. Com certeza. A durabilidade é totalmente diferente. Com certeza. E aqui é os disjuntores NEMA, tá? Os disjuntores NEMA têm as mesmas características, só que, olha só que interessante, o valor da corrente nominal do disjuntor NEMA, geralmente ele está fixado na alavanca, tá vendo? Ó? Ele vai ficar aqui na alavanca. E as características de curto-circuito, corrente nominal, tudo vai estar descrito aqui. Então, os disjuntores NEMA, a gente aparece o valor da corrente nominal de capacidade nominal do disjuntor cravado na alavanca, desenhado na alavanca. Outro ponto também que agora eu quero falar com vocês, né, eu quero voltar lá na questão do curto-circuito. Toda vez que a gente for dimensionar um circuito elétrico, ou aliás, dar manutenção em uma edificação, ou projetar a corrente curto-circuito, ela é interessante a gente saber por quê. Um curto-circuito, ele não é para poder sair destruindo a sua instalação elétrica. Se caso venha ocorrer um curto, ele tem que ser capaz, né, os componentes elétricos, eles têm que ser capazes de suportar esse curto durante aquele determinado tempo que nós prescrevemos nas curvas de atuação dos dispositivos. Então, quando fecha um curto-circuito e provoca um incêndio, é sinal que a seletividade, ou seja, a eficiência dos seus dispositivos elétricos, ela não foi legal, não foi feita de forma correta. Então, o que acontece? Sempre que você for inserir ou dimensionar um disjuntor, preocupa com isso aqui, olha, corrente de curto-circuito, esse valor 3.000 amperes, olha, qual é a corrente de curto-circuito que tem naquela instalação? Hoje eu falo o seguinte, para instalações elétricas prediais, o curto-circuito que a gente tem do transformador da rua até o interior da sua casa, tá?
a gente vai fazer essa análise de curto-circuito analisando a impedância do secundário do transformador, é em torno de 3.000 amperes, 3 a 4.000 amperes. Então vocês vão observar que todo circuito residencial, a corrente de curto-circuito presumida vai estar nessa ordem de 3kA. 3kA. Circuitos, né, onde a gente tem edificações que tem um sistema elétrico dela, como transformadores, aí a gente coloca na área industrial, por exemplo, um CCM geralmente tem um curto-circuito de 50.000 amperes. Os disjuntores que eu vou acoplar a essas gavetas tem que ser de suportar um curto de 50.000 amperes. Porque se há um curto-circuito nessa instalação que sabe que a corrente de curto-circuito poderá chegar a 50kA, esse disjuntor ele derrete, tá? Ele vai derreter, a instalação vai pegar fogo, porque ele não suporta o valor de corrente de curto-circuito. Mais à frente, pode falar. Pode falar. Você prefere o soprano para fazer a instalação? Não. Ah, tá. Eu abri aqui soprano aqui, pessoal, só porque eu lembrei que tava fácil de visualizar aqui, ó, para mostrar para vocês, tá? Eu sou a favor de Siemens, Stack, VEC e a Tom. Mas você... Oi? Eaton. Cismei com a Tom. Essa mesmo, geralmente faz isso mesmo. Então, ela é irlandesa, né? Irlandesa. Viu? Eu não muito esquisito. Você fala que você fala que você lê, né? Mas na verdade é Eaton. Eu na cara pra caramba. É Eaton. Aí é a Tom, é Eaton, não é? É Eaton, aí é a Tom, não é? É mesmo. Maria. Mas eu prefiro essas marcas aí. Tem lugar que nem aceita, por exemplo. Tem lugares que o cara fala, eu quero Siemens. Sim. Participei de revitalização de painéis de ponte rolante numa determinada empresa. O pessoal exigiu, olha, só disjuntor Siemens. Só queremos disjuntor Siemens. Outros lugares não fazem questão. A Siemens e a VEC competem muito de preço, as duas. Eles têm bastante competição de preços. Cada com uma coisa baratinha, outra coisa mais cara, mas acaba tendo relação muito boa de preço dos dois. Exato. Agora o seguinte, a gente está fazendo instalação elétrica para casas populares, né? Vamos imaginar, a gente reuniu um grupo de pessoas, uma pessoa está necessitando de moradia e a gente ganhou o material elétrico da Soprano. A gente vai deixar de usar ele? Não tem o porquê. É um material que é certificado por norma, ele tem as suas certificações, ele não vai gerar insegurança para a sua instalação. O tempo de vida útil dele que pode ser menor, simplesmente isso. O tempo de vida útil poderá ser menor, tá bom? Pessoal, então com relação às características dos disjuntores, né, e a questão da eficiência, as diferenças entre eles, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Amanhã nós vamos falar sobre dimensionamento. O dimensionamento é bem tranquilo, são 3 pontos que a gente tem que verificar e na aula de amanhã eu vou passar para vocês esses dimensionamentos. Logo em seguida a gente faz exercício. Aí a gente vai dimensionar um quadro de cargas com todos os disjuntores, o seção nominal dos condutores vai estar dimensionado e a gente vai dimensionar isso. Tanto o disjuntor geral como os disjuntores ramais, tá? Que vão alimentar os circuitos. Vocês querem tirar alguma dúvida? Pra mim tá tranquilo, Disney. Tranquilo? Então tá. Pessoal, eu agradeço como sempre a companhia de vocês nesses horários. E valeu, professor. Desculpa meu atraso aí hoje, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. Bacana, gente. Nóis. Até amanhã então. Um abraço pra vocês aí. Até amanhã. Valeu, falou. Valeu, galera.